Irmão José Quitério, vai citar a poesia. Primeiramente, boa noite, irmãos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer a Deus também por ter orado pelo meu filho, para ele ficou melhor. E o nome da poesia é Falar ao Senhor. Na Bíblia está escrito que Deus falou com Adão, falou com os santos profetas, por meio de sonho e visão. Falou também aos apóstolos, dando conhecimento da luz, porque todos eles falaram com o Santo Mestre Jesus. Deus continuando falando, e poucos querem ouvir. Ele mostra o caminho que o homem deve seguir, e muitos querem andar sempre ouvindo Satanás. Não ouvem a voz da verdade e não voltam para trás. Eu sempre quero ouvir a voz do meu Senhor, por meio do Santo Espírito, o nosso Consolador. Examinando a Bíblia, a palavra da verdade, que fala de salvação para toda a humanidade. Será prolongado o Evangelho para todas as Escrituras. Esta é mais uma palavra que vemos na Escritura. Feliz eu vou caminhando pelo caminho da cruz. Para sempre estarei falando com meu Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Enganchei aqui, mas a letrinha pequena fica. Mas tá bom, tá bom. Irmãos, ontem, no culto de ontem, nós estudamos sobre as bênçãos através da obediência. É lucro, não é? Ser abençoado, ser obediente e abençoado. E hoje nós vamos continuar. E hoje vai ser o prejuízo sobre a desobediência. Quer dizer, o castigo sobre a desobediência. Ontem foi Deuteronômio do capítulo 28, né? Do versículo 1 até o 14. Então hoje nós vamos continuar com o versículo 15. Então nós vemos aqui o resultado de obedecer a Deus e o resultado de não obedecer. Nós vemos que o mundo todo não está obedecendo a Deus. Essas pragas que nós vemos aqui, vai ter aqui, nós vimos ontem, e as bênçãos de ontem é para os obedientes, que nós vimos até o versículo 14. E agora aqui é o castigo. Nós vemos como é que vem o mundo. Se o mundo em geral todos estivessem obedecendo a Deus, não ia ter essa pandemia. O mundo seria outro, com certeza absoluta. Mas tem alguém, um grupo que procura obedecer a Deus. Não obedecemos a Deus em tudo como Ele merece, como Ele exige, como Ele pede. Ele pede.
Ele não está exigindo nada de nós. Ele pede que nós obedecemos Ele por amor. Então a gente vemos, o homem, ele consegue, o homem tem a capacidade que Deus dá para todos, que eles vão descobrindo vacina e vão arremediando, e vai tocando o mundo. Vamos indo para frente. Vai vir coisa pior. E isso vai caminhando até a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Vocês veem que situação que chegou agora, mas vai melhorar? Não. Tem outra coisa pior. Então aqui no versículo 15, vamos ler o 14 de novo. Nós terminamos ontem no versículo 14 de Deuteronômio, capítulo 28. Então ele diz assim, e não te desviarás de todas as palavras que eu vos ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, para ires após Deus estranhos, para os servires. Tudo que colocar em lugar de Deus é pecado, é Deus estranhos. E tem muitos seguindo Deus estranhos. Ele coloca qualquer algo como um Deus na sua vida, que deixa de servir a Deus para servir Ele mesmo. Às vezes ele coloca Ele mesmo como um Deus, como que Ele manda nele, Ele decide o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, e não serve a Deus. Aí ele fala, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque muitas vezes a mão direita é a regra que nós seguimos. Você vai na estrada, vai na rodovia, você vai seguir a direita. Não vai contramão. Mas aqui não é. Você sair do caminho para entrar uma curva direita e nem a esquerda. Segue reto. O caminho que Deus traçou para nós cristãos, povo dele. Porque vem daquele mundo, e o mundo hoje continua. O mundo antigo, aquele mundo não existe mais. Aquela população não existe mais. Que quem escreveu isso aqui, Moisés, ele está com Deus. Ele não está mais aqui na terra. Então, mas ele está falando para nós hoje. Aí no 15 ele fala assim, e será que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, eis que virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então as maldições que nós vimos ontem, e aqui vai repetir toda de novo. Se não obedecer, se não guardar os mandamentos que ele deixou. Mas não é um mandamento como lei para nós salvarmos. Não é. É o mandamento que cabe aos crentes hoje. É os ensinamentos da palavra de Deus. Nós devemos guardar no nosso coração e nós servirmos. Porque a maldição, portanto, ela aparece como o contraposto exato da bênção. A bênção, ele fala, você é abençoado, é bendito. Agora, quando obedece, quando é obediente. Agora, desobediente, então vem o contraposto da bênção, como resultado da desobediência que o povo de Deus não vai ser abençoado. Quanto menos nós desobedecer a Deus, é melhor.
O que tiver do nosso alcance de obedecer, vamos obedecer. Quando ele disse não, não. Lá em Hebreus, o apóstolo disse, olha para vocês verem como é que desobedece. Não abandonando, não tem por costume, por hábito, de abandonar a vossa congregação. Então já é desobediência. Então aqui, e ele está dizendo isso, no versículo 16 ele fala, maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Que nós vemos aqui, aqui no versículo 3, bendito na obediência, aqui no versículo 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Até nós falamos ontem, estudamos isso ontem, que não é porque está na cidade ele tem o mais privilégio de estar na cidade, ele vai ser mais abençoado. Não, a pessoa mora na cidade, ele tem mais conforto, é mais abençoado. Não, é abençoado o que mora na cidade, o que mora no campo, o que está retirado, o que está no interior, está no sítio, ele é abençoado, mas se ele for obediente. Então ele disse aqui, maldito será tu na cidade e maldito serás no campo, por causa da desobediência. Já que as bênçãos do Senhor foram por toda a terra. Toda a terra, todo mundo está a bênção do Senhor. Ela atinge. Ela não abençoa só um grupo específico, só aqui. Em toda a terra tem a chuva, em toda a terra tem o sol, em toda a terra tem o calor, tem o frio, tem tudo. Em toda a terra tem o mantimento. Em todo lugar que você for, vive. Se a gente fica, nós estamos aqui, nós vivemos aqui. Se você for em outro estado, em outro país, vive. Deus está ali. Então aqui nós vemos aqui que ele manda em toda a terra a bênção e do mesmo modo a maldição. Palavra dura de ouvir isso e de falar, a maldição, mas é a realidade. Aí que no 16, maldito será tu na cidade, nós já lemos, né? 17, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui nós vimos no versículo 4. Nós não vamos ler lá, só isso não anda muito. Então, maldito o teu cesto e maldito a tua amassadeira. Então, quer dizer que o cesto é uma reserva. Você tem o cesto, você carrega as coisas no cesto. Então, quer dizer que a reserva vai ficar vazia. A tua reserva, sem as bênçãos de Deus, devido a desobediência. Se a gente for analisar, irmãos, nós analisamos as nossas vidas. A gente precisa ter consciência para analisar essas coisas. Tudo que acontece debaixo do céu não é por acaso. Não é, foi um acaso, não é. Tudo que acontece está no controle de Deus. Ele está vendo tudo, ele está permitindo tudo. Nada acontece se não for da permissão de Deus. Acontece muitas coisas da permissão dele, mas não da vontade dele. Ele deixa acontecer. Então, aqui nós vemos, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então, e no 4, vamos ler aqui, bendito o fruto do teu ventre, que é os filhos. Então, se o cristão, o povo de Deus, ele é obediente, você vê que tudo, os filhos, os teus filhos, é bendito, é abençoado a família. Aqui ele fala, maldito o fruto do teu ventre, que é o filho.
e da tua terra. Maldito, não é abençoado. E as crias das tuas vacas, que é os bezerros, os filhos, né? E os rebanhos das tuas ovelhas. Os filhos, o que acontece? Se ele não é abençoado, vai ser um filho doentios. Por que há muitas pessoas doentes? Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que há muitos fracos, há muitos doentes, fracos, muitos que dormem por participar da ceia indignamente, não discernindo bem o corpo de Cristo. Então hoje as pessoas é resultado que não obedece, desobedece mais do que obedece, é mais desobediente. E então, onde é que está essa doença? Tem que andar por aí. A doença entrou no mundo por causa do pecado. E vem aumentando. E vem aumentando. Então ele disse aqui, maldito o fruto do teu ventre. Em vez de ser bendito, abençoado, ele é o contrário. E o fruto da tua terra. Tudo que você colhe da terra. Ele não colhe. Não é abençoado. Os teus rebanhos ficam fracos. As pessoas ficam fracas. Crianças fracas. Homens fracos. Cristãos fracos. De acordo com a desobediência. Aí ele diz aqui, maldito no 19. Maldito serás ao entrares e maldito será ao sair. Nada de que o povo de Deus, que o cristão fizer, que o homem fizer, nada que ele faz por prudência que ele faz, por qualquer coisa que ele arruma, que ele quer ir contra, que ele quer se proteger, nada ele vai conseguir fazer de algo para deter a maldição de Deus. Quando Deus vai destinar a maldição, ela vem. Devido à desobediência. Tudo resultado da desobediência. Está escrito isso. A Bíblia diz isso. É por isso que o mundo em geral está nessa situação. E ninguém está lembrando de Deus. Não quer saber das coisas de Deus. Quer saber das coisas do mundo. Quer saber das coisas daqui. Essas coisas acabam. Morreu, acabou. Ninguém vai fazer nem bem nem mal. Não vai ter mais nada. Não vai ter sucesso. Então ele disse aqui no versículo 20. E o Senhor mandará contra ti a maldição, assombro e derrota em tudo o que puseres a mão para fazeres, até que sejas destruído e pereças repentinamente por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me tenhas deixado. Deus diz, porque deixou ele. Tudo porque deixou o Senhor. Deixou de segui-lo. Começou a segui-lo. E deixou depois de seguir. Começou com amor. Depois deixou o amor, o primeiro amor. Então ele disse aqui, olha bem. As bênçãos pela obediência e a destruição pela desobediência. E o mesmo é nos dias atuais. Não somos melhores do que eles. Ou seja, estamos piorando. O mundo está piorando. Então o Senhor mandará. E está mandando, vem vindo. Nós sabemos que vai vir. Alguém profetiza, fala o que vai vir? Alguém anunciou antes que vinha esse coronavírus? Alguém imaginou antes, no ano passado, que hoje não ia ter que estar tudo de máscara? Eu não estou de máscara aqui, que estou bem distante de vocês. Mas quem diria que ia ficar tudo de máscara?
Tem gente que não vem porque não quer, não aguenta ficar. Que eu convido o vizinho que enquanto estiver usando a máscara, não vem aqui na igreja, no culto. A gente não suporta ficar de máscara aqui. O Senhor fará que te pegue a mortandade, aqui o versículo 21. Até que te consuma da terra, a qual passará para possuí-la. Então aqui no versículo 20 ainda, que eu não falei, que tudo que tu fizeres, que tudo que você pôr a mão para fazer, até o que seja, vai ser destruído. Pereças, morre. Tudo que você pôr a mão, morre. Acaba. Isso é o Deus que eles estão seguindo. Não é o Satanás não que faz isso não. Ele pode fazer muitas coisas debaixo da permissão de Deus. Deus que controla as coisas do mundo. É castigo de Deus. Então o Senhor fará que te pegue a mortandade, até que te consuma da terra, a qual passas para possuí-la. A enfermidade será. Porque o povo de Deus, falando do judeu de Israel, que depois nós vamos falar aqui no final, que não tem como nós aplicar isso para hoje, que será para o futuro, que vai acontecer, como aconteceu, vai repetir as coisas que aconteceu, repete. Se eles sofreram, desobedeceram a Deus e pagaram o preço. Se o povo dos judeus, Israel, desobedeceu a palavra de Deus, eles pagaram o preço, pagaram caro. E vem acontecendo isso hoje, todo que desobedece a Deus paga o preço. Então ele fala, isso vai até o fim, não era, acaba essa, vem outra, acaba essa, vem outra. É que nem tiririca, aquela praga, aquela grama, né? Não sei se hoje tem que acaba com ela, mas olha, dá uma batatinha assim, vai sumir, é fundo. É uma praga. Então o Senhor te ferirá de tísica, aqui o 22, e de febre, e de inflamação, e de calor, olha, tudo difícil, tudo maldição, e de secura, e de calamidade repentina, repentina, coisa que vem de repente, e com ferrugem, os metais, a coisa que é dura, ferrugem, e te perseguirão até que pereça, até que acabe. O Senhor te ferirá de tísica, sabe o que é tísica? Tuberculose pulmonar. É lá, tísica, tuberculose pulmonar. E de febre, inflamação, é terrível. E de calor, quem aguenta calor? E de secura, fica seca. Calamidade repentina, vem tudo de repente. E com ferrugem até que a perseguição até que pereça. Olha bem, se o Senhor não for ao nosso favor, nos socorrer, não tem mais ninguém. Se o Senhor não é por nós, quem que é favor a nós? Se ele não é, se ele não está, se o Senhor não está agradando com o povo dele, se o Senhor não estiver agradando, estiver satisfeito com a igreja dele, agora vamos querer bênção. Aqui para frente vai falar que as nossas orações, aí os céus vão virar um bronze. Bronze. Se o Senhor estiver contra nós, nada está a favor de nós. Olha aqui o versículo 23. E os céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze. Quer dizer, não se responderão às vossas orações, às nossas orações. E ele fala, e a terra que está debaixo de ti será ferro. Que não vai produzir, você não vai recolher mantimento, perde tudo, a terra vira bronze. Por que vira bronze? Não vai ter chuva, vira bronze, e a terra vai virar um ferro de duro,
Como é que vai ter produção? Dará o Senhor por chuva sobre a... Olha o que ele vai dar no lugar de chuva. O versículo 24. Dará o Senhor por chuva sobre a tua terra, pó e cinza. Quer dizer que a sequidão, o que acontece quando dá uma sequidão? Dá uma seca. O que faz ela lembrar? Porque falou, ó, dá pó e cinza. O que dá? Incêndio, fogo, fumaça, vem cinza, vem pó, porque não chove. Deus, um pouquinho que ele pesa a mão, o povo não aguenta, ninguém aguenta, tudo grita. E se ele deixar mais mesmo, apertar mais? Aí fica lembrando dele, revoltado, não humilha, não quer obedecer a Deus, quer só que venha a nós o vosso reino, não. É isso que o povo está acostumado. Nós estamos acostumados desse jeito, irmãos. Os irmãos sabem disso. Isso está evidente. Que lembra de Deus só na hora do apuro, na hora da dificuldade. Um cristão bem, que ama Deus, que agradece a Deus, ele vive em oração. Ele levanta de manhã, com todos os defeitos que temos. O cristão necessita de orar. Você sabe o que é orar? Quem é que não sabe o que é orar? Eu sei que alguns sabem, mas necessita de orar. Não fala, quem é que fala com o pregador? Quem vai ser o orador da noite? Ele vai vir só para orar no púlpito? Orar é falar. Orar é falar com Deus. Os irmãos, esteja onde estiver. Eu estou pedalando a bicicleta, eu estou falando com Deus. Eu estou orando a Deus, pedindo em voz alta. Orando com Ele, falando. Peço em favor dos irmãos, que é o dever. E os irmãos também devem pedir uns pelos outros. Peço para a sua família. Mas, irmão, a gente deve pedir, mas buscar e procurar fazer a vontade de Deus. Se nós não formos obedecer a Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Que no irmão Daniel orou aquela hora, fiquei observando bem, orando para aqueles que fizeram sua profissão de fé e não manter firme. Onde estamos? Brincar com Deus? Então precisamos, irmão. Nós que precisamos, Deus não precisa de nós. Deus não fazia nada demais se Ele mandasse todo para o inferno, porque todos nós somos cruéis, merecemos o inferno. E Deus, Ele é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, porque Deus é amor, Ele não é que Ele tem amor, de enviar o seu Filho, o único Filho, para vir a este mundo. Antes de Ele morrer na cruz, foi perseguido, foi chicoteado, foi desfeito, foi desacreditado, foi zombado. Tudo para pagar a dívida do pecado. Então nós vemos aqui, dará o Senhor por chuva sobre a tua terra, pó e cinza, dos céus descerão sobre ti até que pereças. Vocês não acham que isso não vai acontecer? Isso um dia pode acontecer, mas no futuro. Do jeito que o povo vai indo, o povo acha que não precisa mais de Deus, faz tudo o que quer. Deus está dando a saúde, se Ele tem capacidade, força para fazer, porque Deus deu.
Deus deu a capacidade, a inteligência, e a pessoa não faz nada para Deus. Então, não haverá chuva. Maldição virão do céu devido à desobediência a Deus. E Deus abomina, Deus odeia a desobediência. E ele tem paciência, ele espera. Ao 25. E o Senhor te entregará ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Isso aconteceu, irmãos. Os irmãos sabem, vendo alguns. Isso aconteceu com os judeus, com Israel. Eles desobedeceram a Deus. Deus pesou a mão, pesou pesado mesmo. Como diz, pegou pesado. Demorou num prazo. Depois de tudo, passou 70 anos depois de Cristo, diz. Que isso aconteceu plenamente no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general romano, devastou a Jerusalém. Olha, em centenas de milhares de pessoas, de judeus, vendidos como escravos por todo o mundo, e ficaram dispersos do mundo quase 2000 anos. E depois, no ano 1948, eu já esqueci, que eles voltaram, ainda como nação, ficou disperso, espalhado. E será o teu cadáver por comida, e todas as aves dos céus e os animais da terra, e não haverá quem os espante. A derrota no final vai ser a derrota total na batalha do Armagedon. Armagedon quer dizer Megido, Monte Megido, que tem até a foto dizendo o lugar que é lá que vai ser a derrota. Isso vai acontecer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor te ferirá com a praga do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possa ser curado. Então nós, hoje, o Senhor te ferirá com as pragas do Egito e com a hemorroida. Deve ser terrível essa doença. Graças a Deus nunca tive. Hemorroidas. E com sarna, e com coceira, de que nossos não possam ser curados. Agora lembrei o assunto, por que eu lembrei? Os pais, mas esse é erro primário, quer dizer, os filhos, que eu estava falando, lembrando da igreja, porque vai morrendo, para a igreja continuar, ela precisa trabalhar, mas você precisa começar o trabalho dentro de casa. Os pais devem esforçar. Se os filhos não quiserem, é problema depois, mais tarde, o pai deve fazer. Uma criança, filhos, vamos deixar em casa, vamos para a igreja, vamos todos. Eu lá em Bauru, eu ficava notando bem, uns irmãos lá, que tinha tudo criança pequena, dava trabalho no culto, ele saía para fora, batia, e hoje são membros da igreja, conheço vários lá, criaram criança dentro dos cultos. Quem poupa muitos filhos, um dia ele pode ver os filhos põe na droga, ver o filho no mundo, ver o filho fazendo tudo. Criança tem que educar, nunca deve deixar o filho falar mais alto do que o pai.
Filho mandar no pai, por ordem no pai. Não, que não. Eu nunca fui assim em casa. Como diz o pai do Daniel, eu aprendi com ele quando eu era solteiro, frequentava a casa dele. A boca aqui é minha, ninguém tem, a boca aqui é minha. Ele falava. Não, acabou. E a gente, quando é ímpio, às vezes o filho até está certo, mas você não dá. Mas educar. A escola começa dentro de casa. Como é que vai ter uma igreja para frente se não vai dando cria? Não vai aumentando, não vai aumentando. Acaba os nós no mais velho aqui e depois. O falso evangelho aumenta por causa disso. Aqueles que não levam a vida correta com Cristo, que não segue a Bíblia, aumenta. É que nem uma daninha, é praga. O mundo está cheio de gente usando a Bíblia, mas não do jeito que ela ensina. Não ensinando como obedecer a palavra de Deus. É a mesma coisa que ir numa escola e na escola ficar os pais dias na escola e não estudar e não aprender nada. Então ele disse aqui, o Senhor, Ele controla tudo. Mas uma hora Ele deixa acontecer. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Olha, com temor e demência, loucura máxima, uma loucura. Ó 29, e apalparás ao meio-dia como apalpa o cego na escuridão, e não serás prosperado nos teus caminhos, e serás oprimidos e roubados todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha bem, note bem o versículo 29. E apalparás ao meio-dia, porque ao meio-dia você vai apalpar o quê? Está mais claro que é tudo, você está vendo tudo. Ele está dizendo, olha, a situação vai ser tão difícil que você vai ficar palpando como um cego na escuridão, que não enxerga. Você vai ficar como se fosse no escuro, na escuridão, e não será prosperado nos teus caminhos. Você não vai conseguir ter uma visão que você consegue prosperar. Vai tudo dar para trás, tudo para trás. Resultado da desobediência. Isso o mundo está caminhando, cada vez pior para isso. E serás oprimidos, ele disse aqui, e roubado todos os dias. Eu sou roubado todos os dias. Porque não consegue. Porque Deus deixou. Afastou de Deus, perdeu a proteção. Perdeu. De novo aqui Deus se faz contra nós. Ele faz contra. Vamos parar no 30 aqui. Desportar-te-ás com uma mulher e outro varão. Desposar-te-ás. Note bem. O que ele está dizendo? A coisa mais horrível que é isso. Desposar-te-ás com uma mulher e outro varão dormirá com ela. Edificará uma casa e não habitarás dela. Plantarás uma vinha e não a vindimirás, quer dizer, não vai colher. Desposar-te uma mulher. Você fica noivo de uma mulher, da namorada. Você imagina que é bom, é bonito isso, é prazeroso isso. Você ficar noivo com uma mulher, daqui a pouco ela casa com outro que dorme com ela. Ficou apaixonado por ela, vivendo, querendo tudo. Fez tudo. Edificou a casa, deixou tudo preparado. E não habitará nela. Plantará uma vinha. Todas as coisas que fazer fica para os outros, Só prejuízo. Então, desobedecer a Deus, o povo de Deus, desobedecer a Deus, tem tudo quanto é comparação que seja,
para poder ele ir para trás. Então nós devemos, com tudo que Jesus disse, no mundo tereis aflições, teremos aflições, mas é ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Mas precisa estar, aí você está satisfeito. Vai ter as aflições, ainda você vence o mundo, porque ele venceu o mundo. Jesus venceu Satanás. Jesus, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, então nós também vencemos. Mas nós precisamos que estar em obediência a ele e vivendo com ele, agradando a ele, que nós vamos. O povo sai dessa. Mas se o povo virar as costas para Deus, o céu vai ficar como bronze e a terra como ferro. Amém e misericórdia. Amém, que assim seja, e misericórdia. Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos louvar a Deus agora aqui. Vamos cantar o hino 9?
Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos por esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora. E terminamos este culto, agradecemos pelos hinos, pela mensagem, pela presença dos irmãos. E nos dê uma boa noite, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Uma boa semana de todos, para todos que trabalham. Pedimos em favor de todos os cristãos, o Teu povo que habita sobre a face da terra e de todas as igrejas, e as nossas famílias, famílias de cada um, onde estão neste momento, os que estão trabalhando, aqueles que não vieram, que possam estar no próximo culto de quarta-feira, se Tu permitir, ó Pai. Sabemos que é da Tua vontade. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.